Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos continuar aqui batendo nosso papo. E eu peço a vocês até logo de cá, se inscrevam no canal e deixem um like. E também deixem seus comentários, que eu até esqueço às vezes de falar isso. Deixe seus comentários também. Quero ouvir a sua opinião sobre o que eu estou falando. Isso é fundamental. Não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, tá? Tudo que a gente fala é a nossa opinião. E eu estou aqui compartilhando a minha opinião com vocês para também ouvir a opinião de vocês. Isso é fundamental, tá? E no último vídeo que nós gravamos, os 5 melhores super-heróis, na minha opinião, logicamente, eu comecei a falar, até foi uma coisa que ninguém esperava, eu comecei a falar do Homem de Ferro. Não o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é a armadura. Eu comecei a falar de Tony Stark. Tony Stark, para mim, é um dos personagens, um dos super-heróis, pode chamar assim também, mais incríveis, mais fantásticos que a história em quadrinho já inventou. Eu costumo dizer que o Stan Lee era tão genial, mas tão genial, que ele inventou personagens com tanta densidade, com tantas camadas, com tanta coisa para ser falada sobre ele, que ele mesmo não sabia. Tá? Isso eu saquei isso quando eu comecei a gostar muito do Demolidor. O Demolidor é outro personagem que eu vou falar nessa sequência dos 5 melhores. Já vou antecipar que um dos 5 melhores é o Demolidor. Tá? Mas esse capítulo não é sobre Demolidor, é sobre Tony Stark. E nem sobre Matt Murdock, porque também, quando eu falar de Demolidor, eu vou falar de Matt Murdock. Eu não vou falar do Demolidor, tá? Só que ali a simbiose é mais natural, é mais espontânea. O Demolidor e o Matt Murdock praticamente nunca se separaram. Eles sempre foram uma coisa só. Eu vou explicar isso melhor no vídeo sobre o Demolidor. Aqui o Homem de Ferro, já o Tony Stark, já havia uma certa separação, porque havia o Tony Stark com personalidade própria, com jeito próprio, criado pelo Stan Lee, e a armadura, que transformava ele num alter ego, né? Era o famoso alter ego. O alter ego do Tony Stark, que era o Homem de Ferro, que era um guarda-costa, porque naquela época era bacana, o que era maneiro era o super-herói ter uma identidade secreta, né? Então ele, enquanto era o playboy milionário, o Tony Stark, ao mesmo tempo, ele era o paladino da justiça, o Homem de Ferro, que só fazia o bem e tal, aquela coisa toda. Só que isso aí, conforme eu falei no vídeo anterior, foi superado, né? Nos anos 80, já marcou o final dos anos 70, os anos 80, o personagem Homem de Ferro é dos anos 60, 61, se eu não me engano. E nos anos 70 já começa a haver uma transformação grande com essa edição aqui, que eu acho muito legal, que é o início do fim, que marca o fim de uma era. Isso aqui é o fim de uma era, de uma narrativa de história em quadrinho que era muito mais simples, em que havia uma narrativa muito mais infantil, no bom sentido, né? Agradava muito as crianças e adolescentes, mas para os adultos a história é um pouco simples demais, né? E aí surgiu nos anos 80, naquela grande transformação que os anos 80 representa para as histórias em quadrinho, o Demônio na Garrafa, que é sensacional, porque ele colocou uma nova camada, ou duas novas camadas ao Tony Stark, né? O Tony Stark já era o Tony Stark e o Homem de Ferro, Stan Lee. E aqui, graças ao David Michelini, ele ganha uma crise existencial, outra camada, e o alcoolismo, outra camada, tá? Então, baseado nessas camadas, o Homem de Ferro vai ganhando cada vez mais densidade, vai se tornando um personagem cada vez mais interessante. Mas conforme eu falei para vocês também no vídeo passado, essa fase aqui ainda é uma fase que para por aí. A parte científica dele mesmo, poderosa, forte, só viria 20 anos depois. Por quê? Entre os anos 60 e os anos 80 tem 20 anos. Mais 20 anos levaria então a fase que eu considero a melhor de todas do Homem de Ferro. É lógico que cada uma tem a sua representação naquele momento histórico. Você não pode fazer comparações entre as histórias escritas depois dos anos 2000, 2004, 2005, com as histórias que foram escritas nos anos 80 ou com as histórias que foram escritas nos anos 60. São completamente diferentes. O mundo era diferente, né? E eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para citar o Monteiro Lobato, que é um autor brasileiro da melhor qualidade, principalmente no que ele escreveu de literatura infantil, embora ele tenha escrito muita coisa de literatura adulta, mas ele é um fundamental
porque ele realmente construiu um universo para criança da melhor qualidade. Só que ele acabou sofrendo com uma crítica muito criminosa mesmo, feita numa época atual, no final dos anos 90 para cá, que ele foi praticamente colocado no gelo por causa de tia Anastácia era negra e era tratada como escrava, não sei o quê. Mentira! Não, mentira, não era tratada como escrava. Logicamente, ela tinha ainda um conceito da época. O conceito da época é que era natural que os negros fossem empregados. Não é uma coisa que o Monteiro Lobato tirou do nada e para perseguir. É claro que não, tá? Pequeno parênteses, mas vamos voltar à história do Tony Stark. Então, aliás, essa questão do preconceito, de novas ideologias que rotulam demais, vai acabar atingindo o Tony Stark também. O Tony Stark também é um personagem que sofre um certo preconceito por causa de ser um idealista, por ser um cara que não admite ficar negociando tudo e ficar esperando que todo mundo decida igualmente. Ele tem uma vontade de resolver o problema. Só que é lógico que todo mundo que faz, só erra quem faz, né? Aquela famosa frase. E essa é a mesma coisa, a iniciativa dele é tão grande que às vezes ele erra. Apesar das intenções serem as melhores possíveis, às vezes o Tony Stark também erra. Mas chegamos então onde eu quero chegar, que é nos anos 2000 e logo depois, nós vamos dar prosseguimento aqui ao que é a última coisa que eu falei no vídeo anterior, sobre o Extremis. No Extremis, há o grande salto que era necessário ser feito, que era o salto que talvez o Stan Lee não tenha imaginado, provavelmente não tinha imaginado, que o Tony Stark era maior do que o Homem de Ferro. E aqui, com o Warren Ellis, a armadura se torna apenas um órgão do Tony Stark. Né? A armadura entra para dentro dos ossos do Tony Stark e o Extremis é isso. É uma armadura extrema que simplesmente brota do corpo dele na hora que ele precisa para reagir a uma situação qualquer. Resolve uma série de problemas que havia desde os anos 60, com aquela questão de onde é que está a armadura na hora que ele precisa. Está sempre andando do lado dele? Não dá para ser, né? Então ele aqui faz um trabalho maravilhoso, e faz um trabalho maravilhoso porque ele vai buscar na ciência soluções para o que o Homem de Ferro precisava, né? Então a solução aqui é uma solução do Tony Stark, não é do autor. Quer dizer, é lógico que é do autor, né? O autor foi um gênio e sacou isso aqui, mas ele embute a solução dentro do Homem de Ferro, dentro do Tony Stark. Retificando, dentro do Tony Stark passa a ter a solução dos problemas que ele precisa resolver e do personagem, que o personagem tinha alguns problemas, né? Algumas idiosincrasias que não estavam mais funcionando em 2000, aliás, no final dos anos 90 até 2000. E ele faz um trabalho sensacional. Depois desse trabalho sensacional, o Tony Stark começa a ganhar um vulto muito grande dentro dos Vingadores. Por quê? Porque o Tony Stark, de certa forma, passa a representar o que eu já falei antes, né? O futurista, o idealista, aquele cara que faz as coisas acontecerem. Ele é um herói proativo, ele não é um herói reativo. Como é que é a diferença? O herói proativo, ele já percebe que alguma coisa vai acontecer e automaticamente ele já quer agir antes, para quando a coisa acontecer, ele já está prevenido. Essa é a essência do Tony Stark. Se você pensar bem, o Capitão América é um herói reativo. Por quê? Depois que acontece o negócio, ele vai lá e reage, e toma a providência dele e salva todo mundo. Claro, é um grande herói e tal, mas é um herói reativo. O Tony Stark, o Warren Ellis, e também depois do Warren Ellis, o Matt Fraction. Matt Fraction faz um trabalho sensacional no Homem de Ferro depois do Warren Ellis, depois de Extremis. Depois do Extremis vem essa série aqui, o mais procurado do mundo. O mais procurado do mundo é do Matt Fraction, com a arte extraordinária também do Salvador La Roca. Quer dizer, o Homem de Ferro sai de Adi Granov, que fez um trabalho maravilhoso de reconceituar inclusive a armadura, e é seguido pelo Salvador La Roca, que calça o mesmo sapato do Adi Granov e vai além. A arte do Salvador La Roca é absolutamente sensacional.
E o Matt Fraction cria aqui, dá muito mais relevo, dá muito mais profundidade a esse Homem de Ferro, cada vez mais ficção científica, tá? A grande transformação não é apenas no Tony Stark. O Tony Stark já tinha aquilo tudo dentro dele. O que o Matt Fraction faz é tirar de dentro do Tony Stark a ciência, fazer ele expor, ele explicar mais. Os diálogos se tornam maravilhosos, a história se torna mais profunda, mais densa. O Homem de Ferro se torna praticamente, ele vestido de Homem de Ferro, se torna de coadjuvante. O importante aqui é o Tony Stark. O importante aqui é Pepper Potts. O importante aqui é Maria Hill. Tá? Então, ele começa a construir aqui uma narrativa que não tem paralelo. Por quê? Porque todos os personagens começam a ter grande densidade. Se você pegar as histórias mais simples dos anos 60, dos anos 70, você não vê isso. Porque a preocupação do autor é escrever sobre o Homem de Ferro. O Tony Stark é coadjuvante. Ele aparece pouco. Que é um problema que eu vejo no Batman, por exemplo. O Batman é um personagem que ele é muito maior do que o Bruce Wayne. O Bruce Wayne não consegue ter aquele mesmo relevo, aquela mesma importância que tem o Batman. Existem histórias, muitas arcos de história, que o Batman simplesmente não tira o uniforme. Ele está com aquela roupa de morcego e passa a história inteira com aquela roupa de morcego. Pode ser boa? Pode ser uma boa história. Claro que é, tem histórias muito boas. Mas eu, pessoalmente, gosto muito quando traz essa bagagem do lado humano. E o Bruce Wayne também tem a oferecer. Só que o Bruce Wayne está precisando sair daquela história do papai e da mamãe dele que morreram, que o Frank Miller, lá nos anos 80, plantou. Colar de pérola que arrebenta até hoje. Né? Já está na hora de agregar outras camadas ao Batman. Não estou reclamando. É o melhor personagem da DC Comics? É o Batman? É verdade, é o Batman. Mas está precisando, né, dar uma nova alavancada. O Tony Stark, depois do Extremis, conseguiu uma grande alavancagem, mas uma enorme alavancagem com o Matt Fraction. Ele tornou o personagem um dos personagens mais interessantes da Marvel. Exatamente porque ele trouxe, depois das camadas que o David Michelini colocou, né, com a crise existencial, depois teve a Guerra das Armaduras também, que também foi bem legal. E ele trouxe o Demônio da Garrafa, Demônio na Garrafa, tenho maneira de falar errado. Demônio na Garrafa, o Extremis trouxe outra camada maravilhosa, que é interiorização da armadura. O Tony Stark passa a ser o protagonista, o Homem de Ferro entra para o segundo plano. Aqui ele traz muito mais, mas muito mais, que ele traz a ciência, que nunca foi bem explorada no Tony Stark. O Tony Stark é o grande cientista da Marvel, é o grande gênio da Marvel. É lógico, alguns vão dizer, não, mas o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, aliás, tem muita referência ao Reed Richards aqui, referências maravilhosas, participações especiais do Reed Richards, inclusive até engraçadas nessa história aqui. Muito legal mesmo a participação. Mas são os dois grandes cabeçudos da Marvel, né? E eu também não posso deixar de falar que, mais ou menos nessa época, muita coisa aconteceu nessa época boa. Tanto é que eu costumo dizer que é a minha época, é a minha era perdida. Por quê? Porque a partir de 2004, mais ou menos, a história de quadrinhos recebem uma carga enorme de histórias muito boas, que os autores foram mais liberados para criar coisas novas. Antes estavam muito amarrados pelos editores e não estavam conseguindo nada. Mas a partir de 2004, mais ou menos, essa grande revolução aconteceu. A Marvel, né, foi vendida, tal, mudou totalmente de direção e a coisa ganhou outras cores. Então eu perdi muito entre 2004 e 2012, quando eu comecei a ler. Isso aqui eu já li já depois de uns 6 anos, mas depois de ter sido publicado, mais ou menos, tá? E nessa mesma época aqui, você também tem a criação maravilhosa, que é o Illuminati. Os Illuminati é sensacional, uma sacada genial e que parte do Tony Stark. Quem cria os Illuminati, basicamente, é o Tony Stark. E por incrível que pareça, mera coincidência, a maior parte dos 5 personagens que são os meus favoritos estão no Illuminati, tá? Porque o que acontece com o Illuminati? Aí eu entro na questão da ideologia, tá? É o que eu já falei um pouquinho aqui. O Tony Stark é um visionário, é um cara que enxerga as coisas no futuro e que tem medo de que as coisas aconteçam da maneira que possa levar a um grande desastre, a morte de muita gente, alguma grande catástrofe, etc.
Ele sempre teve essa preocupação. Então, ele não consegue ficar de braços cruzados esperando que a coisa aconteça para então ele reagir. Ele não pode fazer isso. Não é como outros personagens, que de uma maneira muito coerente são reativos, porque eles não têm a mesma capacidade intelectual do Reed Richards ou do Tony Stark. Só que qual é a diferença entre o Reed Richards e o Tony Stark? Isso é uma coisa legal de a gente pensar. O Reed Richards é aquele nerd máximo, que a ciência para ele existe pela ciência, existe pela perspectiva de estudar mais, de descobrir mais, de saber mais. O Tony Stark não. O Tony Stark é o mecânico. É aquele cara que quer meter a mão na massa e quer fazer as coisas acontecerem. Lógico, acumular conhecimento é legal? É, mas ele já tem o conhecimento que ele precisa. O que ele quer é fazer, ele é proativo, ele quer executar. Por isso ele é, na minha opinião, muito mais interessante que o Reed Richards, né? O Reed Richards é o nerd clássico, aquele cara que ele gosta de aprender, ele aprende para ele faz as coisas para ele. Lógico, ele tem invenções maravilhosas, ele salvou o mundo várias vezes, tudo isso está reconhecido, gênio. Mas a maneira de encarar a ciência do Reed Richards é diferente do Tony Stark. A do Reed é um pouco mais reativa. Acontece alguma coisa, ele vai inventar um negócio lá incrível, sensacional, que vai resolver o problema. Beleza. Tony Stark vai além disso. Tony Stark ele quer agir antes, ele não quer que a coisa aconteça, né? E, simultâneo, então, mais ou menos essa história, um pouquinho antes, um pouquinho depois, tem o Illuminati, que é incrível, pena que não está o volume aqui, eu não tenho como mostrar para vocês, mas o Illuminati é muito legal, paralelo a essa história aqui. Essa história aqui, o mais procurado do mundo, ela vem logo a seguir de Guerra Civil. Guerra Civil é o que projeta os Vingadores do universo 616, eu detesto esse negócio, mas vamos lá. 616, ele projeta eles para o futuro, né? Há uma grande mudança. E aqui, mais uma vez, o Mark Millar, o cara que tinha feito os Supremos, tem liberdade para criar uma coisa muito impressionante, que é a Guerra Civil, que é uma luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Que, para mim, no primeiro momento, se tornou um pouco difícil de aceitar. Eu vou explicar por quê. Por causa da questão ideológica, tá? A questão ideológica, né, mais ou menos já expliquei aqui, o Homem de Ferro é o cara que vai para frente, que quer agir e tal. O Capitão América é um cara mais reativo, é o cara que resolve, que é muito bom, tal, sensacional. Mas o Capitão América, se você perceber, o Capitão América nunca evoluiu do Steve Rogers. Ou melhor dizendo, para o Steve Rogers. Não, o Capitão América é a roupa. Tanto é que várias pessoas já vestiram o manto do Capitão América e foram bem-sucedidos, né? A gente fica num saudosismo, por isso que o Steve Rogers vive voltando, mas o Steve Rogers nunca conseguiu superar o Capitão América, né? Quantas pessoas já foram Capitão América depois? O Bucky, o Falcão, todo mundo já foi Capitão América. É totalmente diferente. Ninguém pode calçar o sapato do Tony Stark, mas qualquer um pode calçar o sapato do Capitão América, tá? Esse que é o grande lance. Quando chegou na Guerra Civil, o registro de superpoderosos, né, tinha que ser feito. Havia uma discussão legal, momento muito oportuno, em que pessoas muito poderosas têm que ser controladas, porque muitas coisas ruins acontecem. E a gente vê isso. É um reflexo muito bacana que faz um momento anterior, né? Onde toda vez que os super-heróis entram em combate com os super-vilões, metade da cidade é destruída, né? Então, peraí, gente. Tem que haver um negócio aí, tem que controlar um pouco essa gente aí. E muita gente surgiu a teoria de que os super-vilões aparecem porque existem os super-heróis. É outra tese mais ou menos dessa época. Guerra Civil, então, coloca os dois em lados opostos, que foi uma sacada genial do Mark Millar. Novamente, o Mark Millar. E aqui com um desenho de um cara que eu também gosto muito, que é o Steve McNiven. Gosto muito. Um cara mais novo, muito bom, muito talentoso, com uma arte muito fotográfica, como eu costumo dizer, que é uma arte muito fotográfica, que busca trazer a forma humana da forma mais realista possível, sem muita caricatura. Eu não gosto de caricatura. Então, Guerra Civil é um grande marco e Guerra Civil coloca o Homem de Ferro como vencedor no final, porque o registro de super-heróis é obrigatório. Então, logicamente, tem uma facção que não concorda, que é apoiada pelo Steve Rogers, né, pelo Capitão América, não é o Steve Rogers, é o Capitão América, e acontece essa ruptura, né? E o Tony Stark ganha uma projeção muito grande, porque ele, né, previu muita coisa que ia acontecer,
e se torna, inclusive, diretor da S.H.I.E.L.D., né? Ele alça o patamar maior, toma o lugar do Nick Fury, aquela coisa toda, e alça o patamar maior. Nesse momento, ele se torna, então, o homem mais procurado, o homem não, eu sempre cismo que tem o homem, não, é o mais procurado do mundo. O homem está, né, subentendido. E aqui é sensacional, porque você observa exatamente essa fase dele e depois o novo evento, né, grandioso da Marvel, que foi Invasão Secreta. Então, depois que Tony Stark chega lá em cima no topo, de provar que ele tinha razão, que era importante haver aquele registro, acontece a Invasão Secreta, que na verdade derruba o Tony Stark do posto que ele estava, porque de certa forma a percepção que há no final da Invasão Secreta, que os Skrulls são derrotados, né? O pessoal sabe, né? Que a Invasão Secreta foram os Skrulls que foram plantando agentes em várias posições chaves dos governos e, inclusive, no universo dos super-heróis. Vários super-heróis já não eram mais quem diziam ser, né? Eram agentes Skrulls que replicavam o personagem e, inclusive, os poderes dele, né? Que é uma capacidade dos Skrulls. Isso foi um grande problema, inclusive quando o Homem de Ferro descobriu, porque mais castigado do que ele foi pela sociedade da Marvel aqui na história, é por ele mesmo, porque eles se acham incompetentes, porque ele não enxergou aquilo na frente dele, e estava na frente dele. E ele, como visionário, futurista, não foi capaz de enxergar. Isso aqui leva ele a se desesperar. Ele perde a posição dele como diretor da S.H.I.E.L.D. e entra começa a sofrer uma perseguição assim absurda, porque ele se torna o culpado de absolutamente tudo. Alguém tinha que ser acusado de ser o culpado de tudo. Isso parece replicar a história, né? E ele se tornou o vilão, o perigoso, tal. E por o azar dele, o Norman Osborn, né, o famoso Duende Verde do Homem-Aranha, assume a direção da S.H.I.E.L.D., transforma lá no martelo, cria os Vingadores dele lá, tal, que são os Vingadores Sombrios, aquela coisa toda, e ele vai aqui, então, mudar completamente a vida do Tony Stark, que teve uma ascensão muito grande depois da Guerra Civil, chegou aqui a esse momento aqui do o mais procurado do mundo, quando ele já começa a ser essa segunda parte da história, né? O mais procurado do mundo é quando a invasão secreta deixa ele numa situação bem complicada, ele perde praticamente todos os direitos dele, e tem o Norman Osborn como grande inimigo dele, e aí ele vai ganhando a cada capítulo uma nova camadinha pequena, dada pelo excelente Matt Fraction aqui, tá? A arte aqui, eu tenho que fazer um comentário aqui, que não posso deixar de fazer um comentário, que é sobre a arte do Salvador Larroca. Eu achei fantástico o Salvador Larroca usar artistas, pessoas conhecidas, atores conhecidos para fazer o desenho. Eu acho isso muito legal. Para quem gosta da arte muito realista, muito retratista, muito fotográfica, ou como alguns preferem dizer, cinematográfica, achou absolutamente sensacional ele usar. Eu não vou lembrar o nome do ator agora aqui, poxa, é chato isso, eu devia lembrar. O ator que ele usou, o nome do ator eu não vou lembrar. Eu queria lembrar só uma página aqui para ver quando ele aparenta bem ser o ator, mas ele usa para desenhar aqui o ator que fez o Sawyer na série Lost, tá? Que é um ator que tem uma fisionomia muito bonita, né? Que tem muita expressão, um grande ator, muito bom ator. Eu até peço desculpas por não lembrar o nome dele agora aqui, estou tentando lembrar, mas a memória não está vindo. E ele usa a fisionomia, o rosto desse ator, que é o Sawyer, acho que não tem uma imagem agora aqui que eu diga que é idêntica do ator. Não, estou achando aqui. Mas se vocês tiverem chance de olhar esse depois eu vou fazer gravar um vídeo falando só dessa edição aqui, eu vou mostrar o que eu estou falando e aí vou ter o nome do ator também. Mas isso eu não podia deixar de comentar porque é sensacional. E a Pepper Potts aqui é muito a Nicole Kidman, tá? É muito a Nicole Kidman, muito mesmo. Bom, então, seguindo aqui, você percebe que aqui a ciência foi incorporada definitivamente ao Homem de Ferro. Seria uma outra camada. Então, você tem as duas camadas iniciais, Stan Lee, Jack Kirby, Don Heck, David Michelini, depois, quando acrescenta a questão da crise existencial
e do alcoolismo, e depois você tem então o Mark Millar trazendo a questão da interiorização do Homem de Ferro. O Tony Stark sai de dentro da armadura, passa a ser o mais importante, e depois você então tem o Matt Fraction acrescentando a ciência como a grande arma do Homem de Ferro. O Homem de Ferro cada vez ganha menos importância. Por isso que eu digo, um dos meus 5 personagens favoritos é o Tony Stark. Porque você vai ver que essa história, essas duas, aqui tem basicamente 2 arcos de história. Nos 2 arcos de história, o Tony Stark é infinitamente mais importante do que o Homem de Ferro. Se você for contar o número de quadrinhos em que aparece o Tony Stark e os quadrinhos que aparece o Homem de Ferro, o Tony Stark domina a história completamente. E a história se torna infinitamente mais interessante, principalmente para um público mais adulto, que não está preocupado em ver só tiro, porrada e bomba. Lógico que tiro, porrada e bomba é legal, claro que é legal, né? O Homem de Ferro fazer aquelas coisas incríveis aí. Mas aqui tem uma coisa de inteligência e de ciência extraordinária. O Matt Fraction, com certeza, estudou muito para escrever tecnologias modernas, coisas que ainda não foram nem publicadas, revistas científicas. Deve ter lido tudo isso para escrever esses 2 arcos de história aqui que são sensacionais. Aí, terminada a invasão secreta, e nesse final desse volume, praticamente emenda nesse volume aqui, que é absolutamente sensacional, Stark, a Queda, com mais 2 arcos de história aqui também, escrito pelo mesmo Matt Fraction e com a arte espetacular no mesmo nível, sem perder um toque do Salvador Larroca, que é sensacional, tá? Então, eu acabei de reler essa história aqui, porque realmente eu acho essa história absolutamente sensacional, e para poder comentar um pouquinho com vocês aqui. E, mais uma vez, eles fazem um trabalho assim absolutamente incrível para trazer mais densidade ao personagem. E outra coisa também muito interessante aqui é você ver a participação de outros personagens famosos da Marvel que vão interagindo com o Tony Stark, e cada um que vai passando vai deixando uma pequena marca no que é o Tony Stark, tá? E ele vai do homem mais poderoso do planeta, quando ele era diretor da SHIELD, depois da Guerra Civil, para o zero absoluto, porque o Norman Osborn, ele simplesmente começou a perseguir a famosa lista dos registros dos super-heróis. E o Tony Stark não admite, apesar de Tony Stark ter sido um grande defensor, olha como é que o personagem vai ganhando camadas. Ele foi um grande defensor dos registros, mas ele não admitia que esses registros caíssem na mão de qualquer um. Então, quando o Osborn, assim que assume a direção da SHIELD, quer esse registro, o Tony Stark, não, isso você não vai ter, isso não. Porque o Tony Stark sabe quem é o Norman Osborn. É um cara, é um psicopata, né? É um cara esquizofrênico que tem dupla personalidade, é um vilão clássico. Ele nunca perdeu a marca dele de vilão. E o Tony Stark, então, entra por uma coisa radical. Não, onde é que está o registro completo dos super-heróis? É na minha cabeça, então tem que apagar a minha cabeça. E é muito louco o Matt Fraction ter imaginado isso, que o arquivo, no final das contas, estava dentro da cabeça do Tony Stark, graças ao Extremis, né? E aí ele é obrigado a abrir mão do Extremis e abrir mão da própria cabeça, da inteligência dele. Imagina a decisão do Tony Stark de apagar a própria cabeça. É uma coisa de maluco, né? Mas é muito bem feito, é muito bem bolado e vai acrescentando cada vez mais camadas ao Homem de Ferro, sem perder o que já veio sendo plantado ao longo dos anos. Tá? O Matt Fraction não deixa de fazer referências, ele não apaga o passado está aqui, presente. O Homem de Ferro lembra de todos os erros que ele cometeu no passado, do criador de armas, do alcoolismo, e da Guerra das Armaduras. E o Matt Fraction, para escrever essa longa fase que ele fez do Homem de Ferro, que são, se eu não me engano, são 4 volumes grandes, tá? Homem de Ferro tem aqui do Matt Fraction, tem O Mais Procurado do Mundo, que é sensacional. Tem aqui Stark, a Queda, sensacional. E vai ter no próximo vídeo, eu vou falar da participação dele em Essência do Medo, que é o outro arco de história, o outro grande evento da Marvel, depois de Invasão Secreta. E depois ainda tem aqui o último volume com essa fase, que é o futuro. Depois eu vou falar desses 2 volumes. Mas no momento eu vou parar por aqui, falando só dessa questão A Queda, por causa disso.
E sem esquecer que ele acrescentou um lado ideológico muito forte. Foi o Matt Fraction que trouxe isso, que expôs isso, tá? A ideologia do Tony Stark já vinha crescendo desde a época do Extremis, talvez um pouco antes, tal, quando as coisas começam o Tony Stark se torna cada vez mais o visionário, o futurista, e ele começa a querer agir proativamente, evitar que a coisa aconteça, não esperar que aconteça para ele para ele ter uma solução. Não, isso não. Então, é muito interessante isso aí. E tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse mesmo assunto, que vem a ser depois, acontece bem depois, que é aquela famosa guerra entre os Vingadores versus X-Men, né? Que, na verdade, envolve os Inumanos, né? E uma série de outras coisas, principalmente Vingadores versus Inumanos, né? Porque ali acontece um choque de ideologia muito forte, que já começa a ser discutido lá em Illuminati. Illuminati já tem essa discussão, né? No primeiro momento, Illuminati é uma ideia genial, porque eles são capazes, daquele grupinho pequeno de cabeçudos ali, decidir algumas coisas. Só que depois isso é questionado. Por quê? Não, mas um grupo pequeno não pode decidir o destino da humanidade, não pode tomar iniciativas, e o Illuminati é meio que desfeito por causa dessa coisa. E o Tony Stark, mais uma vez, carrega o peso do Illuminati, como se fosse só ele que estava lá. Não era só ele, né? Eram 6 pessoas ali, eram 6 heróis. E era uma ideia genial, mas é combatida. E depois, quando chega esse conflito entre os Inumanos e os Vingadores liderados pelo Capitão América, existe uma polêmica sobre um Inumano que teria a capacidade de antever tragédias, né? E nessa antevisão deles, de um lado estão os Inumanos, que não querem usar o poder dele para fazer esse tipo de coisa, e do outro lado tem os Vingadores que querem, que acham necessário usar o poder dele. Aliás, agora eu acho que eu fiz uma inversão. Desculpa, é ao contrário, né? O Capitão América acha que não deve fazer isso e a SHIELD e os Inumanos acham que o poder dele tem que ser usado para defender. Esse assunto sobre o conflito entre os Vingadores, Inumanos e X-Men, eu vou deixar um pouco para falar um pouco no futuro, porque agora eu acho que eu estou me confundindo um pouquinho aqui, mas vou pedir licença a vocês. Mas esse vídeo aqui se completa com essa edição aqui, Stark e a Queda, que é absolutamente sensacional e desenvolve muito o personagem, o Homem de Ferro. Sobre os outros assuntos eu vou falando em outros vídeos, porque eu vou abordar outros 4 super-heróis que eu acho completa os 5 melhores que eu conheço, tá bom? Peço desculpa se eu cometi algum erro aqui, porque eu realmente agora fiz uma pequena confusão nessa fase, mas sempre quando eu vou gravar o vídeo para vocês, eu procuro reler a história para poder falar com um pouco mais de base. E eu tenho eu reli essas histórias todas que eu comentei com vocês agora para poder abrir esse vídeo falando do Homem de Ferro. Mas Tony Stark precisa de um terceiro vídeo para eu continuar a falar só dessa fase do Matt Fraction. Tá bom, gente? Até a próxima.